Eu intitulei a palestra de hoje à noite As Névoas do Tempo. Aqui está uma espécie de pano de fundo cheio de neblina. As Névoas do Tempo vai ser uma palestra sobre Daniel capítulo 2. Eu sou Deus e não há nenhum como eu que declara o fim desde o começo e desde os tempos antigos as coisas que ainda não se passaram. Isaías 46, versos 9 e 10. Portanto, Deus diz, eu lhes contarei, antes do tempo, o que vai acontecer desde o início até o final dos tempos. E em Daniel nós temos uma chave para o livro do Apocalipse. De fato, os dois livros, Daniel e Apocalipse, eles andam juntos. O simbolismo que nós encontramos no livro de Apocalipse é, de fato, tomado emprestado da Bíblia inteira. Mas as imagens são emprestadas principalmente do livro de Daniel. Jesus diz em Mateus 24, quando foi questionado sobre os sinais do fim, que nós deveríamos estudar o livro de Daniel em especial. Afirma isso em Mateus 24, e naturalmente no livro de Apocalipse também diz, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras do livro desta profecia. Portanto, os livros do tempo do fim, aqueles que têm um esboço de toda a história e revelam os acontecimentos à medida que se cumprem, serão encontrados nestes grandes livros da Bíblia. Assim que Deus declara, eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou isto é assim ou não é. Agora, há muitas figuras e símbolos usados na Bíblia e podemos nos confundir se não aplicarmos os princípios corretos para o que estamos escutando. Nós temos que aplicar os critérios bíblicos para compreender o que a profecia bíblica nos diz. Não podemos interpretar um símbolo segundo desejamos. Por exemplo, a Bíblia fala acerca de uma besta. Em Apocalipse, fala acerca de uma besta. Fala da marca de uma besta e diz que ela será colocada na mão e na testa. E isso representa a marca da besta. Por exemplo, ora, o que é a besta? Você pode pensar o que você quiser com esta palavra besta. Podem dizer, como muitos dizem pelo mundo afora, a besta é um computador. Falam que há um computador em Bruxelas. Agora, será que a Bíblia diz que a besta é um computador? Sim ou não? Bem, para interpretar, temos que nos limitar aos critérios bíblicos. A Bíblia usa símbolos de animais, usa, por exemplo, leões e ursos e coisas assim. Agora, existem times que são conhecidos como leões. Por exemplo, um time de futebol das Ilhas Britânicas é conhecido como os Leões. Então, será que eu vou poder dizer que a equipe britânica dos Leões vai desempenhar um papel na profecia bíblica só porque são chamados de leões ou ursos? De fato, isso é um time esportivo. Será isso um critério? Claro que não. Temos que usar critérios bíblicos para poder tratar dos símbolos bíblicos. Por isso eu fiz um pequeno dicionário de termos proféticos, em que são definidos na Bíblia, e temos que usar a Bíblia e as definições que ela tem. Por exemplo, linho branco é justiça. Apocalipse 19, verso 8. Porque o linho branco que vistes é a justiça dos santos. Uma trombeta ou um vento são símbolos de guerra na Bíblia. Agora, será que isso tem um sentido profético? A prostituição. Eu pergunto, quantos sermões foram pregados sobre mulheres libertinas e sobre a prostituição, quando na realidade Deus usa esta palavra num sentido profético para se referir à idolatria, ser infiel a Deus. E há um número de textos listados aqui que mostram que a idolatria é prostituição. Deus, Ele mesmo deu uma lição enigmática a Israel. Houve um profeta que se casou com uma prostituta para dar uma ilustração da infidelidade do povo de Deus para com Deus, para demonstrar a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Águas e mares na Bíblia representam nações, quando se está falando em sentido profético. As águas que vistes são povos e multidões,
e línguas. Apocalipse 17, verso 5. Uma mulher na Bíblia é uma igreja. Efésios 5, 22 a 24. 2 aos Coríntios, Jeremias, Isaías. Todos eles se referem a este simbolismo da mulher, representando a igreja. Cristo é o noivo. A igreja é sua noiva. Sião é um símbolo do povo de Deus. Isaías 51, 16. E uma besta na Bíblia, em sentido profético, é um reino. Daniel capítulo 7, verso 17 diz: E as bestas que vistes são reinos ou reis. E um rei representa um reino. Portanto, não estamos falando de uma equipe de futebol ou de um computador, mas de um reino. É isso, portanto, se alguém tem uma marca da besta, é porque tem a marca de um reino. É isso que significa. Não pode significar outra coisa. Temos que optar pelo significado da Bíblia. Um chifre na Bíblia também representa um rei ou um reino, assim que de um reino podem surgir vários chifres. Isso significa que o reino se desintegrará em muitos reinos que se levantarão desse reino. A rocha na Bíblia é Jesus. Isto é o que cantamos nos nossos hinos tema. Agora, há uma guerra entre o bem e o mal neste planeta, e se alguém não acredita nisto, basta ligar a televisão e dar uma olhada. E perceberá que há uma guerra entre o bem e o mal. Há uma guerra por cada alma deste planeta. Quer o reconheçamos ou não. Aqui, uma pequena história-chave da Bíblia é Daniel capítulo 2, no qual o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele sonha com certos acontecimentos que vão se desenrolar. Mas ele se esquece do sonho, e em seguida ele fica muito confuso, e um profeta finalmente lhe explica o sonho. E este sonho, nós podemos nos apegar a alguns pontos muito importantes neste sonho, quanto à história e o tempo. Agora, Nabucodonosor é também conhecido como Nabucodonosor. Foi o grande fundador da Grande Babilônia. O fundador original da Grande Babilônia foi, naturalmente, Nimrod. E em seguida a cidade teve um período de grandeza no governo de Hammurabi, e depois Nabucodonosor a reconstruiu e a transformou na glória dos caldeus, a cidade mais gloriosa que jamais existiu na face do planeta. E Nabucodonosor ficou muito orgulhoso das suas realizações. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. E durante esse período foram levados prisioneiros para a Babilônia. E dentre eles foram naturalmente os fiéis hebreus, tais como Daniel e seus amigos. E aqui vemos um relevo dos cativos sendo levados para a Babilônia como escravos. Muitos deles, quando os detiveram, foram feitos eunucos para poderem servir ao rei. Mas, para serem eunucos pelo resto de sua vida, sem nunca ter a honra ou o prazer de ter filhos. Assim que eram tempos terríveis nesses dias. Estes jovens, de acordo com a história bíblica, foram inscritos nos institutos de ensino superior. Foram à universidade estudar a língua, estudaram a sabedoria dos caldeus. Babi-Ilu é o lugar de verão do palácio de Nabucodonosor. Aqui está, por exemplo. E a palavra Babel tem uma conotação muito interessante. Bab-El. Bab é uma porta, um portal, e El é Deus. Portanto, a palavra Babel, Bab-El, um portal para Deus. Esse é o significado. Mas a Bíblia diz que há mais alguém que se chama a si mesmo de porta, e esse alguém é Jesus. Eu sou a porta. Então, Jesus está em realidade dizendo, eu sou Bab, porta.
através da qual é preciso passar para entrar no reino dos céus. Jesus diz, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a porta de entrada para o céu. Babel representa uma outra entrada. Um portal, uma porta por onde alguém tenta entrar no céu por outro caminho. Uma outra porta. Babilu é então um outro portal. O rei era considerado divino nos tempos antigos. Embora os reis babilônicos e assírios não se atrevessem a tanto, eles eram geralmente sumos sacerdotes. Portanto, em Daniel 2, lemos que no segundo ano de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Agora, nós temos um problema aqui. Imediato. Estudiosos da alta crítica divergem em versos como este. Pouco conhecimento é uma coisa perigosa. E então a alta crítica se queixa destes textos porque dizem, no segundo ano, no reinado de Nabucodonosor. Mas então, um pouco mais adiante, se diz no terceiro ano do cativeiro de Daniel. E Daniel havia completado os 3 anos de estudo quando isso aconteceu. E Nabucodonosor e esses cativos começaram ao mesmo tempo. Então os críticos dizem, é impossível, Nabucodonosor está no seu segundo ano e os outros estão no terceiro ano? A Bíblia está errada. Como é possível cometer pequenos erros como este? Obviamente, não perceberam que há 2 sistemas de contagem. O hebraico, que é diferente do sistema babilônico. Quando um rei de Babilônia ascendia ao trono, seu primeiro ano não era contado e ficava conhecido como o ano da ascensão. Então, o segundo ano do seu reinado, de acordo com o sistema babilônico, era na realidade o terceiro ano. E Deus não reconhece o sistema babilônico quando fala acerca dos cativos hebreus. Ele mantém o seu sistema e qualquer parte do ano é considerada como um ano completo. Qualquer parte de um dia era considerada como um dia completo. Isso explica muitas coisas. Por exemplo, a crucifixão, 3 dias. E 3 dias, e qualquer pessoa que queira analisar dirá, espere um segundo, se Jesus morreu na sexta-feira ao pôr do sol e permaneceu na tumba durante o sábado e regressou à vida no primeiro dia da semana, isso não chega a ser 3 dias, com a nossa maneira de calcular os dias. Mas na mentalidade hebraica, que era uma forma de cômputo inclusivo, ou seja, qualquer parte do dia podia ser considerada como um dia. E como Jesus morreu antes do pôr do sol da sexta-feira, contou-se como um dia. E ficou um dia completo na tumba, o dia 2, e qualquer porção do dia 3, assim que está no registro bíblico, 3 tardes e 3 manhãs. 3 dias e noites. Portanto, não há falhas aqui. Apenas se tem que contar com o sistema correto. E o seu espírito se perturbou e lhe passou o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que lhe declarassem o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, e vocês sabem que, nos tempos modernos, nós consideramos isso primitivo. Um homem teve um sonho e manda convocar os encantadores, os magos e astrólogos para lhe dizer o que tinha sonhado. Mas isto é o que faziam os reis antigos. Ele ficava rodeado por seus sábios, pessoas com informação privilegiada e com bom conhecimento. E cada uma dessas categorias tinha uma certa função. O encantador, por meio de feitiços, descobriria o sonho. O mago era um ocultista profundo, que usaria a comunicação com o mundo oculto para descobrir, e os astrólogos iam olhar para as estrelas e diriam o que haveria de fazer. Trata-se de um costume antigo que ainda se pratica no século presente. Sim ou não? O presidente dos Estados Unidos faz uso desse sistema, sim ou não? Ronald Reagan não tomava uma decisão sem consultar cada uma dessas categorias. E Nelson Mandela, na África do Sul, não dá um passo sem que o seu xamã
venha e lhe jogue os ossos, e os astrólogos lhe digam o que tem de fazer. E os reis da Europa não são diferentes. Eles são ocultistas neste sentido. Você pode simplesmente estudar o que fazem os reis. O que o rei e a rainha da Inglaterra fazem, por exemplo. E como se comunicam com o mundo dos espíritos para saber o que devem fazer. Acaso não consulta o príncipe Charles, o conde Mountbatten, que já está morto, quando ele tem algo importante a fazer? Nada mudou. Não pensem que esses são costumes antigos. Estes são costumes atuais. E os paralelos nos dizem que as coisas não mudaram muito. Portanto, todas essas pessoas sábias vieram ao rei e disse o rei: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Daniel 2, 1 a 3. A versão King James, inglesa antiga, diz: estas coisas se passaram diante de mim, não consigo me lembrar, não me lembro. Mas eu sei que era muito importante, então, por favor, se realmente vocês são aquilo que dizem ser, devem me dizer o que significa. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me escapou. Se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, serão despedaçados, e as vossas casas se tornarão em monturo. Os reis antigos tinham muito poder. E quando o rei falava, isso era tudo. Lembram-se do livro de Esther? Se o rei não lhe estendesse o cetro, então qualquer pessoa que entrasse, essa pessoa era morta de imediato. Ela seria morta e morta no local. Era retirada e executada se o rei não lhe desse autorização para falar. O verso 10 diz: os caldeus. Mas quem são os caldeus? Os caldeus eram os eruditos, os que eram altamente qualificados, estudados, os astrônomos, os brilhantes. E temos caldeus hoje em dia. Algumas ordens religiosas concentram os seus melhores intelectuais, as pessoas mais cultas do mundo, em determinadas ordens, que de fato administram muitas das nossas universidades. E as universidades mais reconhecidas do mundo, as universidades mais renomadas que temos hoje no mundo, são regidas por uma categoria de pessoas, hoje em dia, que seria exatamente equivalente aos caldeus de antigamente. Nada mudou. Portanto, esses são os eruditos. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há homem na terra que possa declarar essa palavra ao rei, porque não existe nenhum rei grande e dominador que requer algo semelhante de um mago, astrólogo ou caldeu. Percebem? As diferentes categorias, nenhuma delas é capaz de fazer isso. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Portanto, Deus removeu este sonho da mente de Nabucodonosor para que ele não fosse capaz de recordar. E também para expor toda essa categoria de pessoas. O verso 12 diz: por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Todos. E, evidentemente, isso inclui Daniel e aqueles que tinham recebido essa educação superior e os seus amigos, porque eles haviam recebido a educação no Instituto de Babilônia, no Instituto Superior. Portanto, todos eles foram condenados à morte. Um dia, só porque não podiam responder ao sonho. Quando Daniel percebeu que todos seriam executados, ele foi até Ariel, o guarda do rei, e disse: há algum modo em que eu possa falar com o rei? E depois que lhe deram permissão, Daniel voltou para sua casa e explicou a questão a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Misael são nomes muito interessantes os que nós temos aqui. Nós não temos tempo para falar disso em detalhes, mas há até mesmo uma tipologia no nome dos eventos à medida que eles se desdobram. Daniel significa juízo, o juízo do meu povo. Misael, aquele que é o que Deus é. Há analogias muito interessantes aqui. Daniel 2, 17 e 18 diz: e ele os animou a suplicarem misericórdia do Deus do céu com respeito a este mistério,
para que ele e seus amigos pudessem escapar da execução juntamente com o resto dos homens sábios de Babilônia. Esse é o enredo básico por trás desta história. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, nós temos a seguinte declaração: e Deus muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Então, essa vai ser uma história de como os reinos se levantam e como os reinos desaparecem deste planeta. Daniel 2, versículo 4, nos diz a respeito de como o rei é então informado de que Daniel de fato tem uma resposta. Não executem os homens sábios de Babilônia. Levem-me ao rei, e eu interpretarei o seu sonho para ele. Vejam que Deus, na visão da noite, deu a Daniel não apenas uma descrição do sonho, mas ele também deu a solução para o sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, que, é claro, é o seu nome dado a ele em lugar de Daniel, juízo. De modo que todo o livro de Daniel é sobre o juízo. É sobre o juízo final deste planeta. E o juízo dos vários reinos, à medida que estes entram em existência. Beltesazar, Bel, era o deus dos caldeus. Bel, nós vamos falar muita coisa sobre o deus Bel. E ele está muito em moda hoje em dia. Há muitas organizações que se chamam pelo nome de Bel, nos nossos dias de hoje, também chamado Beltesazar. Você é capaz de me contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel 2:26. Será que Daniel disse, sim, eu posso? Não, ele não disse. Beltesazar, Belit, deusa, Shar, rei, Uzu, proteger. Então, Belit. Bel é uma divindade masculina, Belit é uma divindade feminina. Mas não importa se é masculina ou feminina, um pode ficar no lugar do outro. Há um pensamento interessante e nós vamos falar sobre ele com mais detalhes no futuro. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não pode ser de sábios, de astrólogos, de mágicos, de adivinhadores. É fascinante para mim. Cada uma dessas categorias está sendo usada pelo mundo hoje e pela liderança do mundo de hoje. Mas há um Deus no céu que revela segredos e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá. Quando? Nos últimos dias. Daniel 2, 27 e 28. Então, Daniel capítulo 2 é um livro para o nosso tempo. É para o nosso tempo. Ele nos conta coisas sobre todas as épocas, mas o clímax da história, o Daniel, o juízo do meu povo, o juízo final vem em nossa época. Não é surpreendente que as pessoas digam, cortem o Velho Testamento fora, nós não precisamos dele hoje. Bem, Jesus disse, quando vocês virem estas coisas, quando vocês virem a abominação que causa desolação, então que o leitor de Daniel compreenda, falando sobre o futuro, Jesus, ele mesmo aponta para Daniel. E isso tem que ver com o nosso tempo. E ele não recebe o crédito, porque as pessoas não dão crédito a Deus. Vejam vocês que há dois sistemas religiosos neste planeta. Um sistema é centrado no homem e o outro é centrado em Deus. E essa é a batalha pela alma de cada pessoa sobre este planeta. E você ficará surpreso que hoje em dia se advoga uma religião centrada no homem. Você ficará surpreso. Eu vou colocar na tela, um depois do outro, para você, à medida que nós avancemos. Daniel 2:29 diz: enquanto tu te deitavas ali, ó rei, tua mente se voltou para as coisas vindouras, e o revelador dos mistérios te mostrou o que vai acontecer. E isso é basicamente o que ele havia sonhado. Ele viu uma estátua com uma cabeça de ouro, com os braços e o peito de prata e as pernas de bronze. E esta cabeça de ouro era magnificente. 2 braços, os quadris de bronze, as pernas de ferro, 2 pernas.
E então os pés de ferro e de barro. E então ele viu uma rocha atirada na direção da terra, que atingiu a estátua e a destruiu. E ela atingiu os pés. Não foi em outro lugar, ela atingiu os pés. O que esse sonho significa? Bem, a Bíblia é muito gentil conosco, porque ela nos diz exatamente o que significa, e nós não temos que sequer ficar imaginando. Tu viste, ó rei, e ali diante de ti havia uma grande estátua, uma enorme estátua, uma estátua maravilhosa em aparência. Era isso que ele estava sonhando. E tu viste esta rocha descer. Daniel 2, versos 32 a 33. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o seu peito e braços de prata, a sua barriga e as coxas de bronze, as suas pernas de ferro, e os seus pés parcialmente de ferro e parcialmente de argila cozida. Então, se tratava de uma visão do futuro, e ela se relacionava aos dias finais. Enquanto tu estavas observando, uma rocha foi cortada. Prestem atenção, mas não por mãos humanas. Então, essa intervenção não é uma intervenção humana. Mas que tipo de intervenção será? É uma intervenção divina. E ela atingiu a estátua nos seus pés. Por favor, prestem atenção. Ela não atinge a estátua nos quadris. Vocês estão me seguindo? Ela não atinge a estátua nos quadris. Agora, por que eu estou enfatizando isso? Será que isso é importante? Sim, acontece que é muito importante, porque sistemas inteiros de religião no mundo têm a estátua sendo atingida nos quadris, quando a estátua não é atingida nos quadris. A rocha atinge os pés da estátua. E, portanto, com esta pequena e simples analogia, metade das religiões do mundo ficam fora. As religiões cristãs do mundo têm algo errado, seriamente errado. Muito bem, é isso que a Bíblia ensina. Você pode verificar por si mesmo. Ela atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2:34. Então, quem era essa rocha? Obviamente, se não é uma intervenção humana, é uma intervenção divina. Então, se você está esperando algum auxílio de alguma superpotência, qualquer que seja essa superpotência, eu tenho notícias para você. A intervenção final é uma intervenção divina. É a segunda vinda de Cristo. Então, notem, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram esmiuçados. Agora, esperem um minuto. Se esta estátua é sequencial, então, quando você atinge os pés, que são de ferro, e as pernas de barro, e os pés de ferro, e o bronze, os quadris, e a prata, isto é, o peito, pedaços ao mesmo tempo, e tudo se transforma como palha como num dia de peneiramento no verão. E por que então que tudo é destruído quando a pedra atinge apenas os pés? Vejam vocês, se esses reinos ocorrem um depois do outro, então, isso não faz sentido? Claro que faz. Mas somente se a filosofia da cabeça tiver avançado e construído sobre a filosofia do peito e aumentado grandemente na filosofia dos quadris e incorporado a filosofia do ferro, filosofia finalmente destruída, toda a contribuição da história para o reino do outro partido, que é inimigo de Deus, chegará ao fim. Será que hoje nós ensinamos a filosofia de Babilônia? Sim, nós ensinamos. Eu tenho uma palestra chamada O Vinho de Babilônia, e vocês ficarão surpresos de quanto
Claro que sim, nós ensinamos. É a religião do mitraísmo que está viva e bem e que está dominando o mundo hoje. Sim, os maiores poderes religiosos do mundo hoje ensinam o mitraísmo. Isso é muito interessante porque faz parte da Medopérsia. Será que nós ensinamos a filosofia grega hoje? Claro que ensinamos. De onde vocês acham que veio a teoria da evolução? Começou tudo com Aristóteles. Aí começou a ciência moderna. E de onde é que cada pensamento científico do mundo vem? Vem da filosofia grega. E o ferro? Será que nós também ensinamos as coisas de Roma? Claro que sim. O nosso sistema judicial inteiro é baseado no pensamento romano, que incorporou todos os outros. E os pés de ferro e de barro? Eles são apenas os herdeiros de um sistema que já se foi. O vento varreu sem deixar um traço. Isso é muito importante. O vento é um símbolo da guerra. Essa guerra final destruirá totalmente os reinos da terra. Mas a rocha que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha. A montanha é um símbolo na Bíblia de reino. E encheu quanta parte da terra? Toda a terra. Não mais haverá diferentes nações como nós temos hoje. Então, se você tem esperança, vá livrá-lo, esqueça. Essa profecia diz que não. Daniel 2:35. Isaías 65:17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e o primeiro céu já passou e não é mais lembrado. E então ele interpreta os sonhos. Tu, ó rei, ele representava a Babilônia. Tu és o rei dos reis. É um matiz muito interessante aqui na Bíblia. Nós temos um rei com letra minúscula, um R com letra minúscula. Uau! Há um outro tipo de rei dos reis que tem um R maiúsculo, não um R minúsculo. Quem é ele? É Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui está outra pessoa que se chama a si mesmo de rei dos reis. E ele era conhecido como rei dos reis. Ele era o rei dos reis, o governador. Será que há outra pessoa hoje em dia que tem esse título? Um título oficial de Rei dos Reis? A resposta é sim. Há um poder hoje